Saudações, sou Jaya Dweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada de 2022, nós vamos abordar temas, assuntos específicos de forma a trazer para o nosso dia a dia, nas nossas experiências mais simples e até triviais, uma nova visão do yoga presente em cada detalhe daquilo que fazemos, daquilo que experienciamos. O objetivo então será de expandir a sua visão e a sua percepção no horizonte da vida. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui de volta para mais um episódio do YogaCast, Yoga Mindset. Eu quero, antes de mais nada, antes de iniciarmos este episódio que traz de volta as nossas atividades, não é? Eu quero agradecer muito os novos membros que estão aqui acompanhando, ouvintes que acompanham o nosso podcast, e fiquei bastante impressionado, né? Porque eu precisei ficar um pouco ausente da produção dos podcasts desde junho de 2021, devido a algumas mudanças que foram necessárias serem feitas em minhas atividades, em nosso projeto educacional. E isso tudo foi muito positivo, porque a partir agora de 2022 nós realmente efetivamos aqui uma holding de serviços e produtos, que é o VDA Educacional, dentro do qual nós temos o VVY School, temos também o VVY Yoga Academy e o VDA, né, que seria uma linha de produção de livros, e-books e publicações. Enfim, nós estamos organizando para poder dar um outro passo ao longo desses próximos anos. Então, isto acabou tomando bastante meu tempo, mas eu confesso, eu não ficava tranquilo, porque eu sabia que haviam, pessoas, nossos amigos, alunos que acompanham aqui o nosso podcast, estavam ouvindo e esperando, o nosso retorno. Porém, quando eu vejo, na semana passada, vendo os relatórios da audiência, os dados ali de como estavam os nossos analytics, eu fiquei impressionado, porque cresceu muito, a base de público nosso. Então eu fico muito feliz e estou aqui apenas tentando repassar para vocês que não foi um esquecimento, não foi uma ausência, nada assim intencional. Foi realmente por condições, mas que estamos aqui de volta. Perfeito? Muito obrigado mesmo. O episódio de hoje eu quero, já dentro desse novo modelo, para esta temporada de 2022, ainda não tenho assim ideia de até quando vai durar este novo, ou melhor, esta nova temporada, porque eu quero trazer aqui temáticas mais abrangentes e também de forma mais simples, de modo a podermos ter um aproximamento, ou melhor, uma aproximação, uma aproximação deste aspecto todo geral do yoga e também da meditação, de mindfulness e principalmente como que tudo isto se sintetiza na nossa vida. Isso é o mais importante. A questão apenas teórica, a questão filosófica e mesmo os aspectos técnicos, eles são, de certa forma, apenas uma estrutura para o essencial, que é a experiência que nós vamos ter com o yoga. E devido a algumas referências que foram sendo definidas aí nesses últimos meses, eu tenho tido muitas pessoas e tenho visto um quadro crescente de não apenas ansiedade, como nós já viemos falando e tratando sobre esses temas, tanto aqui no podcast como também no nosso canal do YouTube. Mas recentemente os quadros de burnout
tem aumentado muito. Isso não era algo que já não poderia ser premeditado, né? Porque pelo quadro todo que nós vemos hoje, o mundo, a sociedade, o trabalho, a inter-relação das pessoas, era muito provável que isso aconteceria o mais rápido possível. E nós estamos vendo isso realmente acontecer. É enorme o número de pessoas que estão passando hoje pelo burnout. Agora, isso a gente vai estar tratando, né? Essas questões todas realmente da experiência, tanto dos problemas, dos sintomas que as pessoas apresentam e como que nós podemos simplificar o acesso disto tudo para uma solução, né, destas lacunas existenciais, desses problemas, dessas causas de sofrimento humano que a gente vê, né, e que certamente cada um de nós aqui, em algum momento, passamos por algum tipo deste conflito, né? Enfim, são essas abordagens que nós vamos trazer. Também não vou me limitar apenas a questões terapêuticas ou apenas ligadas à saúde, mas de um modo muito mais amplo, né? Uma terapia muito mais integrada e uma aplicação à saúde de um modo mais geral, considerando principalmente que a saúde ela tem uma relação direta com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a nossa consciência. E, naturalmente, tudo o que existe é, na verdade, o reflexo do nosso estado de consciência. E dentro disto, né, aí sim eu chego agora no ponto para o nosso episódio de hoje, é que nós vamos abordar um pouco da questão que hoje tem se falado muito e já não é mais relacionado a essas questões de saúde, terapias e diretamente ao yoga. Mas eu quero trazer a visão que nós podemos ter a partir do yoga e a partir da filosofia do yoga sobre este tema bastante controverso hoje em dia. Controverso, sim. Metaverso. Eu, por esse motivo mesmo, coloquei no tema, né, a relação entre yoga e o metaverso, para termos aqui uma reflexão. Né? Na verdade, não é um juízo final, porém, dentro daquilo que eu pude já conhecer deste meio e, ao mesmo tempo, da experiência que o yoga nos dá, a noção exata de tudo isso que nós vemos hoje com a tecnologia e com esta interação do homem à máquina, do homem com o virtual, é algo que nós devemos estar um pouco mais alertas, né? Um pouco mais atentos. Não que isso vá trazer realmente, né, nada de ficção científica do sentido mais raso, né, que isso pode trazer, por exemplo, de imaginar invasões, imaginar a tomada, né, de robôs e da tecnologia sobre o homem, inteligência artificial. Tudo isso, na verdade, é uma grande ficção, não é, que o mundo cria, o mundo aqui no sentido as grandes corporações que tentam, né, dominar determinados mercados criam, e isto se torna então um padrão, se torna um paradigma. E quanto mais esse paradigma ele vai sendo aceito pela sociedade, vai sendo adaptado à realidade das pessoas, e isso se torna algo normal, algo comum. Basta ver, por exemplo, os celulares, né? Quando chegaram os celulares na década de 90, era algo assim bastante exótico você ter um tijolo na cintura ou carregar, né, aquele troço estranho. E como ele é hoje, algo totalmente inserido na nossa vida. O metaverso, para quem não sabe, né, o metaverso ele não é uma criação do Facebook. O Mark Zuckerberg não tem nenhuma relação direta com isso. Ele, na verdade, está se aproveitando de uma onda, né? E esse foi um dos motivos até pelo qual ele mudou o nome da empresa de Facebook para Metaverso, ou Meta, justamente para tentar preservar o seu público, preservar o seu mercado, né? E isto vai ter implicações bastante severas para todos nós no futuro.
basta você entender o seguinte: hoje, quando você busca, ou melhor, vamos voltar um pouco mais, quando você tinha interesse de comprar algo, você ia até a loja, você buscava lá diretamente no fornecedor. Nos últimos anos, até para não dizer aí nas últimas uma década pelo menos, nós vimos como que o mercado ele passou para a integração online. Então, nós passamos a pesquisar no Google sobre aquele produto que nós buscamos, ou aquele serviço que nós tínhamos interesse. Com o passar do tempo, né, todas as métricas foram dando uma definição mais precisa sobre o comportamento do consumidor. E então nós tivemos, nos últimos anos, uma emergência enorme, né, dos ADS, né, dos processos de tráfego para venda, né, e ao mesmo tempo a formatação de um consumo sob encomenda, né? Quer dizer, passaram a criar, né, uma demanda de uma necessidade que nós não tínhamos. Hoje em dia, grande parte das pessoas acabam sentindo necessidade de comprar algo, de consumir algo, sem necessariamente precisarem realmente daquilo. Então, vimos esse fenômeno ocorrer e ele está cada vez maior. No entanto, nós temos uma interação com essas chamadas, né, através do celular, através dos computadores, e já não é mais necessário você estar na televisão vendo ali os anúncios, né? Hoje você está dentro de uma rede social, você está dentro de um aplicativo, você está tendo a todo momento ali uma chamada para uma interação de um anúncio para a venda de um produto ou de algo. E sabendo o comportamento humano, naturalmente isso se torna mais fácil, né, de você cair, muitas vezes, nesta necessidade superficial, né, na verdade uma necessidade artificial. E o que o metaverso visa fazer, né? Isto a gente ainda não viu ainda claramente o propósito. O metaverso, na verdade, tem várias finalidades e eu vejo como a mais, talvez, viável, né, é talvez a aplicação dele em ambientes corporativos para reuniões e interação entre pessoas que estejam em ambientes bastante distantes e diversos. Porém, nós sabemos já da interação que pode ser feita através da videoconferência. Nós temos aí várias plataformas que atuam desta forma. Porém, o metaverso ele possibilita você ter uma interação quase que integrada, né, de um ambiente virtual. Este é uma das plataformas que oferece, ela é conhecida como Somnium, e existem outras dezenas já, não é? Presentes nesse mercado, presentes nesse ambiente. E, inclusive, eu passei a estudar um pouco mais essas novas tecnologias no início, na verdade no final de 2020, né? E o motivo foi que eu estava vendo a necessidade com a minha equipe de termos uma plataforma mais interativa para os futuros alunos de yoga, né? Então, no futuro, é muito provável que haja esta tecnologia sendo utilizada, aplicada para aulas de yoga, para alguns tipos específicos de atividades, né? Como, por exemplo, exercícios físicos, fisioterapia, RPG, entre outras. E o yoga certamente pode se tornar uma atividade aplicada dentro ou praticada dentro de uma plataforma de metaverso, né? Porque você consegue ter uma interação mais próxima, embora virtual, entre o instrutor e os alunos. Agora, tudo isso demanda muito esforço, até mesmo tecnológico, demanda um custo alto, né, dos aparelhos e dos instrumentos necessários, e claro, isso não vai ser para o momento. Por outro lado, isso é um ponto bastante importante, nós temos que entender o seguinte:
A possibilidade de tudo isso ser uma grande falácia, né, de tudo isso ser um grande fiasco, num futuro muito em breve, é enorme. Por quê? O ser humano tem uma natureza única. O ser humano ele tem uma propensão única de interação. Nós somos seres orgânicos do ponto de vista físico. Nós não somos seres virtuais, nós não somos seres apenas imaginários. Nós não temos sentimentos que ficam restritos a uma plataforma, a um aplicativo ou a uma rede social. O ser humano ele é muito mais amplo do que uma mera nomenclatura dada dentro de um emotion ou de um perfil, né, de um avatar de perfil de redes sociais. O ser humano é muito mais amplo do que tudo isso. E, naturalmente, a própria constituição humana, sendo ela espiritual, e sendo o corpo, aí nós vamos falar mais sobre esses temas em outros episódios, mas o corpo, ele na verdade é a manifestação densa do nosso subconsciente. É a manifestação densa daquilo que nós não estamos totalmente conscientes. Então, por exemplo, se você tem algum tipo de desequilíbrio energético no seu corpo, ou melhor, um desequilíbrio das frequências e das ordens do processo ordenado do pensamento e da consciência, isto vai se refletir então numa frequência vibracional mais densa no nosso subconsciente, ou seja, no nosso corpo. E isso então promove algum tipo de desequilíbrio e doença. Quer dizer, nós temos uma relação muito imersiva no nosso corpo. E quando nós pensamos no metaverso, né, o metaverso, a palavra mesmo é importante também ressaltar, significa verso de universo, e meta é de além. Então, aquilo que está além do universo. Aquilo que está além do universo, segundo a proposta dessas teorias, né, do metaverso, é, na verdade, levar você para um outro universo que não seja o universo físico, um universo imaginário, um universo virtual, fictício. Enquanto que nós temos do outro lado a verdadeira referência desse termo, que é metafísica. Então, se nós temos um corpo físico e nós podemos ampliar ou expandir a nossa consciência ao nível daquilo que está além do físico, quer dizer, para o nível espiritual ou transcendente, que é o propósito do yoga, nos dar uma experiência que esteja além do campo físico, a ideia do metaverso é justamente o oposto. É de dar uma experiência ou levar, né, os nossos sentidos e a nossa percepção para um campo totalmente improvável. E isto, então, torna o ser humano muito mais cativo de uma natureza limitada, de uma natureza condicionante. Imagine que nós temos já as nossas limitações, os nossos condicionamentos no campo físico. Já temos uma boa parte do nosso tempo sendo roubado pelas tecnologias virtuais, pelos apps e pelas redes sociais. Quantas e quantas vezes nós não ficamos tocando na tela do celular ao longo de 24 horas? Agora imagine toda esta situação, né, desta lacuna existencial humana sendo preenchida não pelo metafísico, mas sendo projetada e ilusoriamente preenchida, né, pelo metaverso. Então, este gap, esta lacuna, ela não vai ser preenchida por essas tecnologias, por esse efêmero fenômeno tecnológico. Para termos uma ideia um pouco mais clara, né? Essa tecnologia é ela apenas um dos produtos possíveis dados pelo blockchain, pela tecnologia do blockchain.
que é uma tecnologia que se desenvolve a partir do Bitcoin, por exemplo. Então é uma tecnologia que ela tem uma possibilidade de ampliação da comunicação, das interações muito, muito grande. Ainda quase que incompreensível para a maioria das pessoas. E dentro de todo este arcabouço, né, de toda esta envergadura aí de possibilidades que toda esta tecnologia possibilita, o metaverso é apenas uma pequena parcela disso. É quase que insignificante. E todos nós lembramos, né, do que foi há algum tempo atrás o surgimento das fintechs, né, dos bancos digitais. Surgiram vários, ainda estão vários aí abrindo capital na bolsa e outros mais, né? Mas a história, ela já mostra o que acontece, né? Isto acaba tendo realmente um impacto muito pequeno ao longo do tempo. Quer dizer, isso acaba sendo engolido e digerido por outras grandes instituições e no final das contas a tecnologia ela é apenas um pequeno aparato para a realidade orgânica, para a realidade física, para a experiência real do ser humano. Por exemplo, eu tenho ouvido bastante relatos, né, de pessoas, de alunos, que têm interações assim e que chegam a falar na verdade o seu conflito, né? Porque a situação toda, né, e isso acaba dando assim uma certa coloração um pouco mais bem esboçada, né, de que a situação da pandemia trouxe realmente a necessidade de ficarmos um pouco mais isolados e, naturalmente, isto leva à busca por uma interação ainda que seja virtual, mas uma interação possível. Neste movimento todo, o metaverso começa a ganhar, então, uma busca por estas interações. Porém, como eu falei no início, o surgimento de quadros clínicos hoje relacionados ao burnout, à ansiedade, à depressão é muito grande. O ser humano não vive, ele não nasce, ele não se manifesta aqui no mundo material para sofrer. O sofrimento é algo, podemos dizer, inevitável. Mas não é a tendência natural, ninguém busca por sofrimento. E o que está se traçando é de, pelo menos, disfarçar a busca e dar a todos nós algum tipo de sofrimento. Porque este processo de nos ilharmos, né, de nos tornarmos pequenas ilhas virtuais, trará grandes sofrimentos no futuro. Mas tudo que nós temos visto é, na verdade, tentar encobrir o quadro negativo dessa história. Tudo por uma tentativa de nos dar, nos vender a proposta de algo muito maravilhoso. Do tipo, esse mundo está chato, esse mundo está difícil, esse mundo ele parece não ter muita solução. Então vamos para o metaverso, vamos para o campo virtual, onde tudo é maravilhoso, tudo é divino, mas tudo é uma grande armadilha. Bem, além desses dois, do metaverso, que é a questão mais ilusória que talvez a humanidade tenha conseguido levar, né? Porque imagine, como eu disse anteriormente, os anúncios hoje estão no nosso celular, estão no nosso computador, nas redes sociais, né? Está no meio virtual. O metaverso tem como finalidade nos lançar para o anúncio dentro dessas plataformas. É por isso que o Facebook se posicionou, porque os anúncios que hoje eles vendem enquanto você está ali na plataforma do Facebook, no futuro será anunciado para todos nós por todos os sentidos. Hoje o que eles conseguem fazer é apenas mexer com as emoções visuais, né? Ou audiovisual, dependendo do tipo de anúncio. Mas dentro do metaverso ele vai poder ocupar todos os nossos sentidos: o tato, o paladar, o olfato, a audição.
Então, é uma armadilha ou uma arapuca da qual talvez seja um pouco mais difícil conseguirmos ficar livres. E aí o condicionamento é muito mais complexo. A proposta que nós temos trazido, para a formação de instrutores e demais cursos que nós vamos oferecer em 2022 dentro do VVY School é de estabelecer uma relação mais próxima do novo horizonte do yoga. Quer dizer, eles estão desenhando um novo horizonte para nós, que é um horizonte bastante artificial. Mas o novo horizonte do yoga, ele não vai se inserir nesta realidade artificial, ele vai buscar muito mais na realidade natural, a realidade humana. E a isto, então, nós podemos entender como Metta Yoga, quer dizer, o yoga que vai nos levar para uma experiência além do domínio físico, porém, não para o domínio do metaverso, e sim para uma experiência do domínio da metafísica, quer dizer, da nossa natureza espiritual, da nossa natureza transcendente. E é engraçado porque na década de 60, já quando Bhaktivedanta Swami Prabhupada chega no Ocidente, tem um fato bastante interessante, onde ele relata isso na biografia, que naquela época haviam muitos hippies, que ficavam assim com a consciência alterada devido ao uso de lisérgicos como LSD, por exemplo. E que muitos desses jovens na época buscaram conhecer o tal Swami indiano que era Prabhupada. E ele relata então que numa certa ocasião um hippie perguntou a ele o que ele tinha de tão bom que fosse capaz de substituir a experiência do LSD. E ele disse: o que eu tenho é a consciência de Deus, a consciência de Krishna. E se você experimentar a consciência de Krishna, você não vai ver a realidade dentro desse campo lisérgico que você está vendo. Você vai ver a realidade de um ponto de vista transcendente. Então imagine que você vê essa realidade imaginária e delirante através de uma pequena pílula. A consciência de Krishna é como se você pudesse entrar num quarto que estivesse com as 4 paredes, o teto e o chão todo revestido destas pequenas pílulas lisérgicas. E aí então, claro, Prabhupada não estava dizendo que a consciência de Krishna era algo lisérgico, mas que a experiência que você poderia ter com a consciência de Krishna, através do som, dos mantras, era muito superior àquela experiência irrisória de um produto ou de uma substância lisérgica, química. E a mesma coisa, eu vejo essa relação como uma analogia para o que a gente tem hoje no metaverso. É uma experiência insignificante dentro da experiência possível do Metta Yoga. Eu prometo que eu vou trazer mais reflexões sobre isso, tá? Mas eu gostaria, inclusive, de saber se isto faz sentido para você. Eu sei que você está aqui me acompanhando nesse podcast, nesse episódio que abre esta nova temporada de 2022. Então, eu vou deixar aqui abaixo um link para que você, aqui na descrição da plataforma, para que você consiga me mandar mensagens ou, melhor ainda, se você puder, acompanhar o meu perfil no Instagram. Vai estar aqui também na descrição deste episódio todos os nossos endereços, tanto do Instagram como também do nosso grupo ou do nosso canal no Telegram. E aí sim seria interessante, porque eu quero saber de você. O que você acha sobre tudo isso? Outra opção também é você ir para o nosso YouTube, nosso canal do YouTube, que também estará aqui na descrição. Então é isto. Eu queria apenas trazer essa reflexão para vocês. Espero que ela contribua para o seu despertar para esta realidade que está aí se desenhando e possa sim ter uma garantia de se assegurar no porto mais sólido e consistente
do yoga e da metafísica, que sustenta a história e a alma humana desde sempre. Eu agradeço muito a sua presença, o seu tempo disposto aqui em acompanhar este podcast, esse novo episódio, e nos vemos em breve para mais um episódio do YogaCast Yoga Mindset. Até breve. Muita paz, saúde e um ótimo 2022. Namaskar.